Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investir com pouco dinheiro e diversificar as possibilidades que nós temos de investir com pouco dinheiro e diversificar e conseguir, mesmo assim, mesmo diversificando, conseguir um rendimento muito bom, muito favorável no mercado de hoje em dia. Claro que quando eu falo de muito favorável, eu estou falando ali de 0,8, 0,9 até 1% ao mês. Se eu não estou aqui falando de você ganhar uma fortuna e ficar rico rápido, tá bem? Se você quer ficar rico rápido e está procurando aí um milagre para ficar rico rápido, esse não é o canal para você. Aqui a gente é pé no chão. Vamos ganhar ali os nossos dividendos tranquilamente e ter o nosso rendimento estável, resiliente e enriquecer no longo prazo. Vamos então atualizar a carteira para quem acompanha então a carteira do canal. Olha só, a carteira não está muito mal, está menos 3,5, isso é o rendimento dos últimos 12 meses, segundo o Status Invest. Enquanto o Ibovespa decolou, olha só, está com uma alta de 18,40, muito bom. O Ibovespa deu aí uma decolada interessante. Portanto, eu fiz aqui, vou dar, esse vídeo já existe no canal, só que eu vou atualizar aqui os dados e coloquei novos ativos para diversificar essa carteira. Então, nós vamos diversificar essa carteira em 6 ativos diferentes e vamos investir ali na volta dos R$50, 50 e qualquer coisa, se eu não me engano, para investir nesses 6 ativos que vão diversificar a nossa carteira. Eu já comecei a introduzir aqui os dados, por exemplo, FOF eu coloquei como exemplo. Os 4 primeiros são fundos imobiliários. Fundos imobiliários, FOF, fundos de fundos. Papel, portanto, fundos que investem em dívida. Logístico, fundo de tijolo. E lajes corporativas, fundo de tijolo. Depois eu introduzi FIAGRO, que é um investimento relativamente novo. E FIINFRA, que também é um investimento, se eu não me engano, já existia antes do FIAGRO, mas é muito pouco conhecido, FIINFRA. Portanto, existe também um FIINFRA aí de base 10 e nós vamos ver aí quanto é que ele está custando e qual é o yield dele nos últimos 12 meses. Portanto, vamos então. Primeiro, FOF, é um Kizu, está custando R$ 8,40, se eu não me engano, deixa eu pesquisar aqui. Kizu, mas eu acho que é isso, R$ 8,14, desculpa, e tem um yield de 11%. Ele é um FOF, é um fundo de fundos, que replica o índice Suno 30. Ele investe nas 30 maiores posições do IFIX, tirando fundos de fundos, nas 30 maiores posições do IFIX, e vai sempre balanceando a carteira conforme os ativos entram e saem do índice. Portanto, paga dividendos muito bons, tem uma liquidez, olha, liquidez de mais de 1 milhão por dia e tem uma pequena participação no IFIX e paga aqui, nós podemos ver o histórico de dividendos, um histórico de dividendos muito bom, mensal, todo mês, como a maioria dos fundos imobiliários. Inclusive, acho que todos os ativos aqui pagam todos os meses. Ok? Portanto, iniciamos com o fundo de fundos, temos o Kizu. O seguinte, temos fundo de papel, temos o BTCI, então vamos ver quanto é que ele está custando e qual é o yield dele. O BTCI 11 está custando 9,63 e o yield 12,82. Vou colocar 12,80. 9,63 e o yield 12,80. Portanto, temos um fundo de papel de base 10. Todos aqui são fundos de troco, ou seja, é fácil de você atingir ali os seus 800 e pouco, 900 reais e já começar a receber o suficiente para reinvestir o dividendo nesses ativos. Portanto, são fundos fácil de você iniciar os juros compostos, que é reinvestir os dividendos, comprar cotas grátis com o próximo, grátis não, você está pagando, mas comprar cotas com o próprio dividendo que você está recebendo desses fundos, são todos fundos, desses fundos que eu estou apresentando aqui. Ao contrário dos fundos de base 100, que você tem que investir um valor muito maior para você receber dividendo suficiente para poder comprar cotas de base 100, né? Precisa de 100 reais, enquanto aqui nós precisamos de valores menores a 10 reais para começar a reinvestir e já iniciar a nossa bola de neve. Vamos então para o fundo de logística, esse é um fundo de tijolo, o GALG 11. Ele é um fundo de tijolo, é um fundo relativamente pequeno, tem 4 ou 5 imóveis, mas é um fundo que paga um yield muito bom para o fundo de tijolo. Portanto, está custando 9,20
e o yield 10,75. É um yield muito alto. 9,20 eu falei, né? Deixa eu ver outra vez. 9,20, 10,75. E o yield de 10,75. Lajes cooperativas, quando eu fiz esse vídeo, sei lá, o ano passado talvez, não havia muitos fundos de lajes corporativas. E hoje também não existe muitos, mas atualmente existe o Vini, que é um puro laje corporativas, fundos de escritórios, né, fundos de lajes comerciais. Ele é um fundo puro dessa área e que tem um dividendo bom em relação à cotação neste momento. Então vamos ver quanto é que está custando o Vino. Vino 11 está custando 7,40 e 9,96 de yield. 7,40 e 9,96 de yield. Portanto, um fundo de lajes cooperativas. Temos 2 fundos de papel, um fundo de fundos para diversificar, um fundo de papel também diversificado. Temos um fundo logístico, que paga um yield muito bom para um fundo de tijolo. Temos um segundo fundo de tijolo que oferece um yield bom. Atenção, você deveria ler os relatórios gerenciais, se você não sabe como é que faz. Vem aqui em comunicado, relatório gerencial, abrir, ele vai abrir o relatório gerencial e assim você tem mais informações sobre o fundo para ver se faz sentido para você ou não. O que eu estou dando aqui é só um exemplo, não é recomendação de compra nem venda de ativos. E aqui você tem mais detalhes sobre os fundos no relatório gerencial, sobre a gestora também, tudo. E normalmente no fim ele fala sobre os imóveis. Olha aqui, tem fotos e tem mais detalhes sobre os imóveis para você tomar conhecimento, ficar mais tranquilo em relação aos imóveis do fundo e ver se faz sentido ou não para você investir nesse fundo. Portanto, temos aqui, olha, no Vino temos 10 imóveis, sendo que o maior é a sede da Rede Globo, e a sede da Rede Globo, não me engano, é 38%, parece, acho que é isso, 38% da renda do fundo. Portanto, quase 40% da renda vem da Rede Globo. Aí você tem que analisar se faz sentido para você ou não investir num fundo em que 40% da renda vem de um locatário só, né? Nós normalmente gostamos de fundos mais diversificados. Fiagro, peguei o exemplo do RZAG, vamos então ver qual é o yield. Opa, janela errada. Qual é o yield do RZAG? Aqui, RZAG. Também tem o VGIA, mas o VGIA está aí com um pequeno problema em relação a um dos pagadores, né, a Langiru. Portanto, peguei o RZAG, que neste momento que eu estou fazendo o vídeo não tem nenhum fato relevante falando sobre inadimplência em relação aos ativos da carteira. Portanto, é um Fiagro, um fundo que investe no mercado do agronegócio e investe principalmente em dívida no agronegócio. E é um fundo, se eu não me engano, 100% CDI. Como a taxa de juros está muito alta nesse momento, ele está pagando um dividendo muito alto. Portanto, custa 9,23 e o yield de 16%, eu vou colocar. 9,23 com o yield de 16%. E vamos então introduzir um FII Infra. Eu ainda não tenho na carteira, ainda não tive tempo de estudar a fundo, mas existe um FII Infra de base 10, que é o BODB11, que está com yield de 11,32, portanto está com yield muito bom, e é um fundo. O FII Infra ele tem uma vantagem que, se ele valorizar, se você fizer ganho de capital e você vender as suas cotas, você não tem que pagar imposto sobre o ganho de capital. Ao contrário de um fundo imobiliário do Fiagro, que se valorizar e você vender, você paga imposto. Um FII Infra, ele não paga imposto sobre o dividendo, portanto o dividendo é limpo de imposto de renda como os outros ativos, só que também não paga imposto sobre a valorização se você se quiser fazer. Eu não acho que vale a pena fazer trading com esse tipo de fundo, porque cresce a oscilação é muito pequena, mas se no longo prazo ele valorizar muito e você vender, você não paga imposto sobre a venda, sobre esse ganho de capital gerado com a venda dos ativos. Portanto, tem uma vantagem a mais em relação aos outros ativos da carteira. 9,27, 11,32. Vamos anotar aqui, 9,27, 11,32. Portanto, temos uma carteira que custa, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, R$ 52,87, portanto não chega a R$ 53,
com um yield de 11,97 de média. Portanto, claro que essa média está muito influenciada por causa do Fiagro, que tem um yield de 16%, mas deixa eu ver qual é o yield do Vegia neste momento, que é um que está com um pequeno probleminha lá com um dos ativos. 18% é pior ainda, portanto vamos continuar com o RZAG como exemplo, que é mais realista. Portanto, temos um fundo de fundos para diversificar a carteira, só um ativo já bastante diversificado. Temos o BTCI, que é um fundo de papel, puro CRI. O MXRF neste momento está caro, portanto eu acho, na minha opinião, o BTCI uma opção muito boa e que ainda está barato. Temos um fundo logístico de base 10, que é o GALG 11. Se você gosta do BCFF, ele também se tornou base 10 neste momento, se eu não me engano, BCFF, só que o yield é menor, portanto eu prefiro o yield é 9,33, mas ele agora é um fundo de base 10, um fundo de troco, é um fundo muito grande, olha o patrimônio de quase 2 bilhões, e aí tem uma participação muito maior no IFIX e uma liquidez muito maior. Se você, por acaso, alguém com muito dinheiro estivesse vendo esse vídeo e quisesse não investir no Kizu, porque ele segue um índice, poderia investir num puro fundo de fundos, como o BCFF, que agora também se tornou base 10, mas se a pessoa tem muito dinheiro, não faz sentido ela estar vendo um vídeo para investir R$50, né? Mas é só para dizer que há outras opções. O BTCI, opção em relação ao MXRF, GALG 11, logístico de base 10, Vino 11, lajes corporativas de base 10, Fiagro, temos o RZAG como exemplo, Fiagro, tanto totalmente voltado para o agronegócio de base 10, e FIINFRA, temos um fundo que investe em desenvolvimento de infraestrutura, também de base 10 e com um yield muito bom, portanto, fazendo uma média de quase 12%, nós estaríamos recebendo sobre R$52, R$53, estaríamos recebendo quase 1% ao mês de dividendo, diversificando em 6 ativos, portanto, 6 ativos diferentes, mas 3 tipos de ativos diferentes. Fundos imobiliários, Fiagro, que é uma outra classe de ativo, e FIINFRA, que é uma outra classe de ativo. E, portanto, estaríamos com R$53 diversificando aí bastante a nossa carteira. Para quem investe com pouco dinheiro, faz sentido diversificar também. Não vale a pena você... Claro, se você vai investir, por exemplo, vou investir com R$50 e não quero ficar procurando vários ativos, vou comprar só um FOF. Você já está automaticamente diversificado, está comprando um FOF. Só que o FOF, no nosso caso, ele vai ter um yield, aqui o Kizu, ele tem um yield inferior à diversificação total da nossa carteira. Portanto, faz sentido você diversificar, você mesmo diversificar com outros ativos e ainda conseguir um yield maior. Eu não aconselho a investir só em Fiagro. O yield do Fiagro é 16%, ok. Mas ele é totalmente em dívida. Se der problema, é um fundo relativamente pequeno, se der problema, você colocou todos os ovos num cesto só, e aí se der problema, você perde grande parte da renda da tua carteira. Portanto, aqui nós estamos diversificando para não correr o risco de reduzir, se der problema em um ativo, a nossa renda não vai diminuir muito, porque nós diversificamos em 6 tipos de ativos diferentes. Se aqui o Vino 11, por exemplo, der problema, portanto, 40% da renda dele é da Rede Globo. Se der um problema na Rede Globo, como nós diversificamos em vários ativos, esses 40% da renda do Vino só vai dar o quê? Para aí 5% da renda da nossa carteira, porque nós estamos muito diversificados. Portanto, essa é a base dos investimentos, sempre diversificar, mesmo para quem está investindo com pouco dinheiro, ok? Vou ficando por aqui, portanto, espero que esse exemplo tenha sido interessante para você. Não esquece de deixar um like, muito importante para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.